Você pode achar que não, mas o seu histórico familiar na vida amorosa tem muito a ver com o sucesso ou fracasso da sua vida amorosa. E nós vamos ver agora que este casal que passou exatamente por isso. Pessoas que não acreditavam no amor e por isso não conseguiam se casar, não conseguiam se ver casados. Mas isso mudou depois que eles vieram na terapia do amor. O Ricardo e a Denise hoje estão bem, estão felizes, mas eles começaram muito mal. Veja só a história dos dois. No dia do meu casamento, foi um dia inesquecível. Você estar ali, na frente do altar, esperando a sua noiva, e quando vê ela entrando, é uma sensação assim que é maravilhosa, porque é um sonho teu que está sendo realizado. Aquela família que você tanto buscou, aquela esposa que você tanto almejou, ela estava ali. Ela sabe que eu amo o sorriso dela, ela estava com o olhar dela que eu amo, ela sabe disso. Então ela estava maravilhosa. É aquele sonho sendo realizado, a sensação de uma criança, uma menina que espera aquele presente tão sonhado que ela deseja, né, de ganhar e receber no dia, é incomparável. Eu via muito meus pais brigando, então cresci, né, com aquela sensação de que seria assim. Tive um relacionamento, não deu certo, né? A partir desse frustrado relacionamento, comecei a ouvir falar, né, que homem nenhum prestava. A minha expectativa do meu casamento era muito grande, porque eu já venho numa família que meus pais são separados, né? Eu passei por um relacionamento de 7 anos e esse relacionamento era uma pessoa despreparada, uma pessoa jovem, então não teve nada disso, né? Então a gente resolveu morar junto. Então foram 7 anos com 2 pessoas que pensam de uma forma diferente. Entrei em outros relacionamentos, não cheguei a firmar um compromisso de noivado, casamento, mas assim, um compromisso de namoro. Mas todos não deram certo. Como vendo a minha família toda desunida, digamos assim, em termos geral, e meus pais separados, né? Imaginava, assim, na minha cabeça que a minha vida amorosa era passava de uma ilusão. A gente acaba tendo um vazio. Esse vazio eu acabava preenchendo como? Tinha minha responsabilidade profissional, mas sempre buscava força, tinha força para estar embalada, bebendo, amanhecendo com os amigos na bagunça. Chegava outro dia em casa cansado, tinha que trabalhar. Então, sempre estava indo nesses lugares. Eu me vi uma mulher frustrada, né? Não me via casada, não me via com outra pessoa, né? Meu futuro era eu e meus projetos, não com mais ninguém, né? Até que veio o convite de minha mãe, né, para ir à terapia do amor. E um pouco, não foi de imediato que eu fui. Porque eu já tinha uma versão da terapia do amor, né? Eu já havia formado uma vacina contra isso, porque para mim era algo sem importância, só para ir arrumar alguém mesmo, não era algo sério, né? Esse era o meu pensamento. Teve uma palestra na terapia que foi falado sobre nos darmos valor. Eu fiquei ali meditando qual seria o meu valor. Não seria um valor pequeno mais, teria que dar um valor alto. Voltou a ter aquela paz, aquele sentimento bom, né? Aquela segurança de se na hora, no momento certo, né, acontecesse de ter alguém ir em frente, não ter aquela insegurança mais, aquele medo de sofrer, de ter feridas de novo. Aquilo passou, sumiu, né? Tudo pelas palestras, a gente foi, né, segue tudo que, né, vai praticando tudo que é falado. Uma história assim bem inusitada, assim, bem bacana, né? Foi no meu ambiente profissional, na minha área de trabalho. Trabalho no ambiente ali próximo à mãe dela, que também trabalha na empresa junto comigo.
e foi bacana porque ela ia visitar a mãe dela. Então, e geralmente quando ela ia ver a mãe dela, eu estava por ali. E a mãe dela é maquiadora, aí a sala assim cheia de espelhos. E engraçado que eu olhava para o espelho, mas no espelho eu estava olhando para ela. Aí com o passar dos dias, dos meses ali, ela também começou a dar uma olhadinha. Então aí os nossos olhares começaram a nos encontrar ali naquele momento. Ele pediu uma amizade, né, por rede social. Passei e ali conversamos mais, mas até então nada que significasse algo, né? Começamos a ter uma amizade. A partir daquele momento a gente começou a ficar mais próximo. Nós não afirmamos nenhum compromisso naquele momento, apenas uma conversa de conhecimento, pra gente se conhecer mesmo. E ela ia muito na palestra da terapia do amor, vai todas as quintas-feiras. Eu já não ia, e foi a partir das palestras que eu comecei a seguir, né, o caminho, a direção que ali era dada. Na terapia do amor eu pedi ela em noivado. E ali nós firmamos um compromisso. Minha mãe, em particular, assim, né, ela me acompanhou, né, no passado, assim, né, na vida, nos momentos tristes. Então, nunca passava pela cabeça de um dia ela ser sogra dele. Meu casamento com a Denise hoje é maravilhoso, porque ela tem tudo que eu busquei em uma mulher. Então, eu tenho a minha família, eu tenho uma mulher que tem fidelidade, uma mulher de respeito, carinhosa, né? Uma mulher gentil. Tô nervoso, ela me deixa quieto, não me incomoda pra nada. É uma mulher bem compreensiva, assim, somos bem unidos um com o outro. Temos nossos problemas juntos, conversamos, resolvemos da melhor forma possível. Hoje eu sou amada, sou acariciada, sabe? São pequenos detalhes, é um passar a mão no cabelo, é um abraço, sabe? É algo que nós necessitamos. Jamais, nunca vou parar de participar da terapia do amor. A terapia do amor, ela é nossa amiga. Ela sempre está ali. Todas as suas dúvidas é tirada. Você consegue aprender, você consegue a melhorar cada dia mais. Fizemos o curso do casamento blindado, né, com o Renato e com a Cris. Foi maravilhoso. Aprende-se muito, né? Aprende-se muito como tratar, como ser tratado, né? E assim, é uma semente plantada para o resto da vida. Ela sempre está se aperfeiçoando na profissão dela, né? Sempre está adquirindo novas informações para poder estar melhor no que ela faz. E a terapia do amor é isso. A cada dia você está aprendendo, você está sendo o melhor para a pessoa que está ao seu lado. Então, hoje, através da terapia do amor, eles estão curados, né? O Ricardo e a Denise estão curados, estão bem, livres daquelas heranças negativas que eles sofreram no casamento dos pais lá atrás. Veja que a Denise, ela cresceu vendo o casamento dos pais conturbado e esta era a ideia que ela tinha de casamento. E o Ricardo com os pais divorciados. Então, a vida amorosa dos dois simplesmente reproduzia, já estava fazendo a mesma coisa que os pais. E essa questão da cura, Renato, que você acabou de falar, que eles estão curados, as pessoas às vezes não entendem que essa descrença, você que não acredita no amor, você que acha que toda mulher é igual, todo homem é igual, isso é uma doença. Isso não está te fazendo bem. Se estivesse fazendo bem, se você estivesse protegida,
você estaria feliz, você estaria realizado, mas você não está. Ou seja, essa descrença de casamento, de amor, de família, não faz bem a você. Portanto, é um mal. É um mal que precisa ser curado dentro de você. Enquanto você não reconhecer que você precisa de cura, você vai estar sofrendo os sintomas desse mal. Um dos problemas do nosso casamento foi que eu simplesmente reproduzia as atitudes que eu via do meu pai com a minha mãe. Mesmo crescendo e vendo aquilo em casa, desde criança, e detestando aquele ambiente, quando eu me casei, mesmo tendo prometido a mim mesmo que eu nunca iria fazer igual ao meu pai, o que eu fazia? Eu simplesmente fazia o que eu sabia. Eu nunca, jamais iria fazer o que eu nunca tinha aprendido. Eu só pude fazer o que eu aprendi, o que eu vi. E o que eu vi não foi um bom exemplo de marido, de casamento. Então, no meu casamento, eu comecei a reproduzir os problemas do meu pai. Então, talvez você pense assim, mas isso eu posso controlar, eu posso mudar, eu sei que eu quero fazer diferente. É muito fácil falar, mas sem um esforço consciente e com as ferramentas apropriadas para você realmente quebrar esta herança familiar negativa que atrapalha a sua vida amorosa, não basta boa vontade, força de vontade, querer, não basta. Você pode querer como eu queria. Eu queria fazer diferente, mas eu não conseguia. Então, é preciso você reconhecer que está acontecendo um problema e enfrentá-lo. E nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, esta será a meta da nossa palestra, do nosso trabalho. Romper, cancelar as heranças negativas que as pessoas sofrem e acabam afetando a sua vida amorosa. Então, você que se vê repetindo os erros dos seus pais, ou o mesmo problema de divórcio, de separação, você é mais uma estatística na sua família de vida amorosa fracassada, então faça o seguinte, prepare-se e traga com você, se você puder, se você tiver acesso, traga com você uma fotografia dos seus pais. Pegue uma foto dos seus pais. Talvez você tenha lá na parede, no criado mudo, na sala. Pegue uma fotografia, um porta-retrato, alguma coisa, e traga com você. Se não tem foto, escreva os nomes dos seus pais e traga com você, que nós vamos orientá-lo a respeito do cancelamento dessas heranças espirituais negativas que afetam a vida amorosa. E você sabe, Renato, eu estava pensando, às vezes a pessoa, ela está vivendo o que ela viu a mãe viver, né, o pai viver. E ela pensa que a vida é essa, que isso é a vida, que todo mundo passa por isso, e não. Quer dizer, você está sofrendo essa herança ruim que você herdou dos seus pais. Você precisa saber não herdar, né? Porque se você não sabe lidar com ela, você vai automaticamente reproduzi-la. Exato. Então, preste atenção na explicação que vai ser mostrada agora para você entender melhor. Acompanhe. Na música de 1976, a cantora Elis Regina já dizia em seus versos que vivemos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Um ditado popular famoso e conhecido por muitos diz que filho de peixe, peixinho é. Mas e você? Acredita que os problemas também podem ser herdados passando de pai para filho? A história se repete. Enquanto você não soluciona algo na sua família, quando você não tem uma cura, aquela história tende a se repetir. Isso aconteceu pelo menos na minha família. Acho que tem um fator psicológico, né? Porque se for a gente acompanhar bem, né, a gente se assemelha bastante com nossos pais, com as ações dos nossos pais, né? Os filhos acabam repetindo a história do pai, ainda mais por conta do convívio, o meio que vive, né? Eles acabam reproduzindo isso tudo. Então eu acredito que passa sim, né? Mas todo mundo também tem a capacidade de mudar a história, eu acredito nisso também.
Pode parecer bobagem, mas você sabia que a vivência que seus pais tiveram, seja ela boa ou ruim, influencia a sua vida hoje, inclusive a amorosa? Muitas situações comprovam isso. Divórcios que passam de geração em geração, famílias com tendências ao vício, traições, nervosismo e agressividade que são facilmente reconhecidos pela frase "puxou ao pai" ou "ela é igualzinha à mãe". Tem uma coisa chamada epigenética que fala que tem alguns traços que podem ser herdados. Por exemplo, uma pessoa mais brava, algumas características da pessoa pode ser sim passado de pai para filho. A gente tem visto alguns casos de que as coisas se repetem enquanto a história não se completa, ou se cura, ou se resolve. Essas referências são chamadas de heranças negativas e são responsáveis por muitos relacionamentos fracassados. Na terapia do amor, você aprenderá o que fazer para vencer as heranças negativas e dará início a uma nova fase de amor e felicidade na próxima palestra da Reconstrução do Eu. Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Mais do que relatar histórias de transformação, as mudanças que acontecem com quem participa da terapia do amor têm sido realmente vividas. E é essa experiência que tem sido passada para milhares de pessoas. Nós somos gaúchos e nós viemos na terapia do amor já faz algum tempo. E eu percebo que a gente vem aprendendo coisas novas, diferentes, que não sabíamos. E isso eu tenho certeza que vai refletir quando a gente casar. Vamos evitar alguns erros no casamento. Aprendi a ser uma pessoa melhor, aprendi a ser uma pessoa mais calma, eu tinha um jeito muito turrão. Era uma pessoa assim frustrada, né? Que gostava de alguém, mas não era correspondido e não sabia o porquê, porque que tinha os meus problemas, meus complexos. Não estava bem resolvido comigo mesmo ainda para tentar ter um relacionamento. Hoje eu não estou em um relacionamento ainda, mas eu já consigo me projetar para um futuro. Eu já participo, há algum tempo, eu gosto e a gente sai muito fortalecido cada vez que eu venho. A gente tem mais foco, mais direção, mais visão, né? Também sabe lidar com certas situações que a gente passa no dia a dia, não só na vida amorosa, mas em outros sentidos também. Às vezes a pessoa do nosso lado não tem assim, o mesmo conhecimento que a gente tem. Então a gente tem que usar pela gente e por eles também. A mudança da Cláudia foi tão grande que ela afirma que é como se existissem duas pessoas, uma antes e outra depois das palestras. Eu era, acho que, assim, uma pessoa mais nervosa, né? Eu era uma pessoa mais inquieta, eu era muito ansiosa também, eu era uma pessoa muito ansiosa, eu queria as coisas rápidas, acontecesse rápido. Hoje não, hoje assim, eu deixo as coisas fluírem, eu deixo acontecer calmamente, naturalmente. A ansiedade é um dos maiores inimigos do amor, porque pela ansiedade você pode se envolver com uma pessoa só porque você está carente, você pode estar com alguém e prejudicar, estragar esse relacionamento. Ela é tudo de mal, tudo de ruim para a sua vida amorosa. Portanto, você tem que saber vencer a sua ansiedade. E não importa em qual lugar do país estejam. A Juliana e o Lucas, por exemplo, fizeram questão de vir do Rio de Janeiro especialmente para a palestra. A gente vem de Copacabana, no Rio de Janeiro. E no momento atual, eu e minha esposa, a gente vem passando algumas dificuldades no nosso casamento. A mãe dela apresentou o livro, Casamento Blindado. Ela leu, agora eu estou começando a ler, estou gostando bastante. Finalmente chegou o dia que a gente conseguiu vir até São Paulo para isso, com esse objetivo. E estou mais feliz ainda de ter conseguido trazer ele, porque já tinha passado pela minha cabeça não conseguir, talvez ter que vir sozinha e continuar na batalha sozinha. Então acho que a minha maior satisfação hoje é saber que eu estou aqui e estou com ele.
Juliana conheceu as palestras através dos livros, mas faz questão de estar sempre antenada em todas as lições do Renato e da Cristiane. A primeira coisa foi o livro, porque minha mãe que me apresentou já tem até um tempinho. Eu li ele umas 10 vezes e sou apaixonada. Sigo em todas as redes sociais o Renato e a Cristiane. Gosto muito da maneira deles falarem. Eu acho que o principal é isso, que eu consigo entender tudo que eu devo fazer no meu casamento, coisas que eu não fazia, eu aprendi com eles. Então eu tô tentando seguir e agora eu tô tentando passar isso para ele. E o que eu aprendi muito foi ter paciência no relacionamento, que eu tenho que dar o braço a torcer em várias situações, ficar calma perante alguns erros que eu vejo, até porque ninguém é perfeito, eu também erro, mas mesmo eu estando fazendo tudo certinho, eu tenho que ter paciência e esperar o momento dele começar a fazer também. Eu tinha pensado em realmente desistir e agora eu vejo que não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer de tudo para dar certo. E isso eu li no livro e eles falam muito sobre isso, que a gente tem que ter, não tem quantidade de limite de tentativas. A gente tem que tentar até conseguir, porque foi ele que eu escolhi, então é com ele que eu quero ficar o resto da vida. Todo dia eu tô tentando acordar e assim, tentar ser uma pessoa diferente para ela, né? Sendo uma pessoa melhor para ela, a pessoa que eu escolhi também, a pessoa que eu não quero nunca abandonar, não quero de jeito nenhum. Então, assim, tá sendo hoje, como eu te disse, tá sendo um sonho. Então, hoje eu vou pegar um pouquinho aqui do que eu escutar de experiência, vou levar para nossa vida e tentar sempre ser o melhor homem possível para ela. Se você desanimar, se você se permitir desanimar sempre, você vai ser essa pessoa que você é hoje para sempre. Você quer isso? Você não quer isso. Você conhece pessoas que são as mesmas por anos. Ela é a mesma pessoa, não mudou nada. Ela tem a mesma vida de 20 anos atrás. Tem os mesmos defeitos. Por quê? Porque elas desanimaram. Mas as pessoas que vão mudando são aquelas que vencem os seus desânimos. Você vence. Você desanima? Sim, mas você supera o desânimo. Quem participa da terapia do amor aprende que colocar cada ensinamento em prática é fundamental para garantir a mudança, que dia após dia acontece para quem acredita que é possível ter uma nova vida. Tem mudado bastante a nossa vida como casal, até porque vindo até a terapia do amor a gente fica mais próximo, compartilha de momentos bons, agradáveis. Ele era meio bravo, meio nervoso, não tinha paciência com nada, assim. E hoje não, hoje ele procura me escutar mais, procura estar sempre do meu lado, procura escutar minha opinião, né, antes de decidir as coisas, porque é um casal, então a gente compartilha disso. O principal é saber escutar, né? Saber escutar e também ter o momento certo para falar. Então tem momentos que a gente está mais nervoso, mais estressado, a gente espera um momento certo para saber conversar e o momento certo para expor o problema, né? Isso eles explicam bem aqui e estou exercitando isso. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Se você não para de brigar com o seu cônjuge, vocês não conseguem um acordo de forma alguma. Toda conversa que começa termina em briga. Vocês se amam, mas não conseguem ficar juntos. Você tem uma pessoa do seu lado que mudou totalmente daquilo que era no início. E você não sabe como resgatar aquele sentimento lá do princípio do namoro, do começo do casamento de vocês. Preste atenção, vocês precisam de ajuda. E ainda que esta outra pessoa do seu lado esteja irredutível e não queira buscar ajuda junto com você, é preciso que alguém dê o primeiro passo. A maioria dos casais, porque um não toma atitude, porque está esperando o outro também tomar atitude, acabam perdendo o casamento por esta falta de iniciativa. Tenha a iniciativa e venha para participar da palestra para casais e solteiros, quer o seu marido ou esposa venha ou não, você pode dar o primeiro passo para mudar essa história. Mesmo se você ache que você não tem condição para isso. Você talvez é uma esposa anulada, por exemplo. Seu marido já falou para você que você não faz nada certo, que você não tem, condição nenhuma. E você tem aceitado isso por anos. Mas hoje você
crer. Você está aí nos assistindo e você pensa assim, poxa, eu queria tanto mudar essa história. Será que eu posso? E nós falamos para você, você pode. Você pode ser a mais fraca nesse relacionamento e você pode ser a que vai salvar esse relacionamento. É o exemplo da Sara que você vai acompanhar agora. Olha só, talvez você, há muitas mulheres como a Sara. A Sara, ela sabia que o marido dela estava traindo, mas ela não tinha forças para reagir a isso. Ela sabia e não conseguia fazer nada a respeito disso. Talvez você, mulher, sabe que o seu marido te trai. Todo mundo sabe. Ou talvez você tenha feito um esforço extraordinário para ninguém saber o que você sabe. Mas você não sabe o que fazer para lidar com essa situação, para acabar com essa situação, porque você não quer perder o seu casamento. Você espera que eventualmente um dia ele, por amor a você, vai colocar a mão na consciência e vai deixar de traí-la. Preste atenção no que acontecia com a Sara. Quando nós começamos a fazer as palestras, nosso casamento realmente estava à beira da ruína. Eu era gerente de uma concessionária, de uma marca japonesa, ela era gerente de uma loja de grife, de bolsas e de shopping. A gente trabalhava muito, muito mesmo. Aí logo em seguida nós tivemos um filho e a gente não tinha tempo para a gente. Eu literalmente vivia para o trabalho e ela também. E a gente acabou não tendo tempo nem para a gente e nem para o nosso filho. Só que, além de tudo isso, devido a gente não ter esse convívio, esse relacionamento, a gente, no meu caso, começou a ter muitas traições. Eu comecei a trair de forma consequente, assim, várias vezes eu comecei a ter várias traições e ela descobriu algumas e nosso relacionamento estava à beira da ruína mesmo, assim, uma destruição total, falta de respeito. Chegou um momento assim de eu nem ter mais peso na consciência. Tentava colocar uma venda nos meus olhos, né? Eu fingia que não estava acontecendo nada, eu sabia que estava acontecendo, mas fingia que não estava acontecendo para continuar o casamento, porque eu gostava dele e achava que assim ia conseguir viver, né? Mas era muito difícil. Até chegou uma hora que eu não estava aguentando mais, que eu sabia que estava acontecendo, toda hora era desculpa para chegar mais tarde em casa, e já não estava aguentando mais. Se a gente não começasse a vir nas palestras, o casamento ia acabar. Quem que veio primeiro? Vocês vieram juntos ou alguém veio primeiro? Viemos juntos. Meus pais, eles tiveram um casamento assim muito conturbado, de traições e eu estava indo no mesmo caminho, né? Porque meus pais tinham conquistado algumas coisas, tinha casa, tudo, e foram perdendo. E eu já tinha conquistado algumas coisas e eu estava sentindo que aquilo ia me levar para o mesmo caminho dos meus pais. Então eu queria... Teve um momento que a gente, até depois de uma discussão, a gente chegou a conversar, porque minha mãe, a mãe dela sempre veio nas palestras, né? E ela sempre nos convidava. E um momento assim a gente conversou e ela também, né, me pressionou um pouquinho para a gente vinha ou realmente não tinha outra saída. Então restaurou o casamento de vocês? Restaurou. Sem dúvida. Você conseguiu perdoá-lo? Consegui, graças a Deus. Hoje eu brinco, até às vezes eu comento com o pessoal que o nosso relacionamento é mesmo transformado, porque hoje a forma que eu a trato, a forma que eu a vejo, porque eu sempre vi ela como, né, não via com aquela firmeza de realmente, porque eu sempre fui muito mais agitado, e eu achava que ela sempre mais tranquila, que não me acompanhava, porque ela não tinha o mesmo ritmo, e eu não enxergava ela como realmente um apoio, uma parceira, que hoje eu enxergo ela como tudo para mim, assim, hoje ela é minha base mesmo, minha firmeza. A Sara disse ali as palavras-chave, né? Ela disse, se nós não tivéssemos vindo às palestras, o nosso casamento já tinha acabado. E é isso que você tem que abrir os seus olhos para enxergar sobre a sua vida. Se você agir a tempo, há como você salvar. Mas também há um momento que pode ser tarde demais se você não agir a tempo. Não adianta você ficar pensando assim, mas eu errei já demais, não tem mais jeito para mim. Tem! Só de você estar assistindo esse programa é porque há uma oportunidade para você mudar. Nós estamos dando para você. Então, venha na palestra às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão. Às 8 horas da noite, aqui na Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, a palestra é gratuita, aberta ao público, estacionamento gratuito e também creche para os seus filhos no local. Mais detalhes, terapiadoamor.tv é o site ou ligue para o 011 3573 3535. Daqui a pouquinho nós voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Não saia daí.
Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Perguntar é uma das melhores formas de aprender e é isso que nós vamos agora ajudar os nossos alunos a realizar. Aprendizado através de suas perguntas. Se você tem uma pergunta sobre vida amorosa, relacionamento, casamento, vida de solteiro e quer a nossa ajuda, nossa opinião, nosso conselho, então escreva para o programa, entre em contato através do site escoladoamorresponde.com. escoladoamorresponde.com. Há duas formas de você enviar a sua pergunta. Uma é através do formulário que está nesta página. Você preenche o formulário e fica sintonizado para receber a resposta aqui no programa ou através do e-mail. E também você pode enviar o WhatsApp. O WhatsApp nós não podemos responder via WhatsApp, respondemos somente aqui através do programa e não todos podem ser respondidos, tá bom? escoladoamorresponde.com. Vamos à primeira pergunta. Desde que eu sou pequena, os meus pais eles dormem separados, em quartos separados. Mas eu acho isso muito errado, que eles dormem separados, eles não têm carinho pelo outro, entendeu? É muito raro ver eles se abraçando e se beijando. E eu gostaria de saber se tem alguma coisa que eu, como filha, possa fazer por eles. Obrigada. Há pouca coisa que você pode fazer por eles, né? Você pode, por exemplo, dar o livro Casamento Blindado para eles, presenteá-los. Você pode convidá-los para as palestras, para que eles venham buscar ajuda e entendam o que está acontecendo. Há muitas coisas por trás, né? Com certeza há muitas coisas que você não sabe, que aconteceram lá atrás para que isso pudesse chegar ao ponto que chegou. Mas o que me preocupa mais é com respeito à sua própria vida amorosa, porque o que você está vendo dentro da sua casa, se você não aprender diferente, você vai acabar repetindo lá na frente. Mesmo sabendo que não é legal, né? Agora, uma forma também de você influenciar os seus pais é você fazer carinho. Porque o carinho, ele influencia, ele dá um start-up, né? Ele dá um início para mais carinho. Então, por exemplo, quando você encontra com uma pessoa e ela estende a mão para cumprimentar, você estende a mão também, né? Talvez você não iria estender, mas porque a pessoa te estendeu, você estende a mão também. Assim também tem certos comportamentos, né? O carinho é um deles. Quando você começa a ser carinhosa com alguém que não é, então você está ali dando para aquela pessoa um pouquinho daquilo que ela talvez nunca soube fazer, né? Então, por exemplo, você pode dar um abraço na sua mãe de vez em quando, sabe? Você fazer um elogio. Você pode plantar carinho com a sua família. Você pode plantar isso. Você pode pegar a mão da sua mãe de vez em quando. Mãe, gosto muito da senhora e tal. Você pode fazer isso. Você não precisa também ser fria como seus pais. Você pode começar a fazer o que eles não fazem. E quem sabe, com a sua atitude, com a sua iniciativa, eles não vão começar também a fazer isso, até entre eles dois. E quando você estiver em um relacionamento e você estiver casada,
Então, se você estiver preparada, você não tem que esperar para estar casada para se preparar, tá? Se você estiver se preparado, aprendido o amor inteligente antes do casamento, você vai conseguir praticar isso dentro do seu casamento e isso também será um reflexo para eles. Eles irão ver algo diferente do que eles vivem. Então, não é fácil você mudar um outro casal. Você pode aconselhar, você pode apontar o caminho, você pode dar exemplo. E até influenciar, a mudança, né? Influenciá-los, mas a mudança vai depender deles. Eu sugeriria que você, no mínimo, presenteasse o seu pai, sua mãe com o livro Casamento Blindado. Se um ou outro não é de ler, então você desse o audiolivro, porque a pessoa às vezes passa muito tempo no carro, no trânsito, ou pode ficar ouvindo enquanto está limpando a casa, enquanto está fazendo outras coisas. Então, aquilo ali já vai trazer uma outra ideia, um outro valor para a pessoa. A razão porque muitas pessoas erram no relacionamento é porque elas nunca aprenderam o certo. Então, se elas só aprenderam o errado, elas vão continuar fazendo o errado. É importante a gente entender que a gente nunca vai fazer o que nunca aprendeu. Nunca, jamais, em nada na vida. Você nunca vai fazer o que você nunca aprendeu. Então, se você quer conduzir um bom relacionamento, você tem que aprender como é, tá? Então, ajude a sua mãe, o seu pai a aprender, receber mais dicas a respeito disso, ok? Vamos a uma pausa e já voltamos para responder a pergunta do David, aqui de São Paulo. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro, mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Vamos à pergunta do David agora. Eu e minha noiva estamos juntos há 4 anos. Sábado passado, diz ela que pensou muito e quando foi no domingo ela me deu uma resposta que queria terminar. E eu fiquei desesperado. Ela conversou comigo e falou que nós estava tendo rotina, estava brigando. A gente não estava brigando muito sério, mas estava brigando. A gente falava em mudar e não mudava. Eu amo muito ela e eu sei que ela me ama, mas ela está insegura. Por favor, vocês me ajudam, não estou aguentando mais. Estou sofrendo muito. Eu não sei a sua idade, David, mas 4 anos de noivado, né, de namoro e noivado. Isso reflete um relacionamento que não sabe para onde está indo. Tá? Esse é o problema, é um dos problemas com esses relacionamentos longos. Quando você entra em um namoro, você precisa ter uma definição, você precisa conduzir um namoro com um objetivo. O objetivo é, esta pessoa, ela serve para um casamento, eu vejo nesta pessoa alguém adequado, alguém adequada para o meu projeto de vida e vice-versa. Então, o namoro ele é conduzido com o objetivo de chegar a esta conclusão, a esta descoberta. E para que isso aconteça, essa conclusão, isso não deve levar muito mais do que um ano e pouco, 1 ano e meio, talvez, para você chegar à conclusão, conheceu aquela pessoa, a família dela, tudo a respeito dela, para vocês chegarem à conclusão, olha, dá para continuar, então vamos nos casar. Porque o que parece que as pessoas fazem muito hoje, Renato, elas ficam noivas para outra pessoa ficar satisfeita. Não, tá vendo? A gente já está noiva, a gente não está namorando mais, a gente está noivo.
E aí fica noivo assim pro resto da vida, porque ela pensa assim, bom, eu já tomei o próximo passo. Então, o noivado é como se estivesse ganhando tempo. Aquele rapaz ou aquela moça está ganhando tempo naquele relacionamento. E não é. Você tem que entender que namoro e noivado são fases antes do casamento. Se você está namorando, você tem que pensar, ok, nós estamos prontos para noivar? Eu conheço essa pessoa o suficiente para dizer que eu quero me preparar para me casar com ela? Uhum. Sim, então vamos noivar. Não, então vamos terminar. Terminar. E não ficar arrastando um relacionamento que não tem futuro, que não está mostrando que tem futuro. Vocês só ficam perdendo tempo, desgastando a relação e causando mais problemas emocionais no coração de vocês para os futuros relacionamentos. Obviamente, você não está pronto para mudar em certas atitudes que ela te pediu, né? Porque você falou, a gente fala que vai mudar e não muda. Quer dizer, você, no fundo, você não vai mudar, você não quer mudar. Ou ela não quer mudar. E aí? Para onde vocês vão? Você pensa, não, mas a gente se ama. E daí? Não dá para você ter um relacionamento, mesmo amando, não dá para estar com uma pessoa que faz coisas que te machuca, que faz mal para você, que te traz insegurança. A sua noiva está insegura. Ela está insegura, ela não sabe. Será que ele vai me trair? Será que eu estou perdendo meu tempo com essa pessoa? Uhum. Eu já estou aqui numa idade, a mulher tem muito mais essa preocupação. Então, eu estou numa idade, eu não posso perder tempo, eu não posso ficar aqui com ele, assim, como se nós estivéssemos num barquinho no meio do mar e sem saber para onde ir. Quer dizer, você disse que gosta muito dela, está desesperado agora que ela terminou com você e não sabe o que fazer para reconquistá-la. Mas veja só, com todo este amor que você diz que tem, com todo esse sentimento que você diz que tem por ela, você não conseguiu mudar. Você não conseguiu fazer as coisas necessárias para salvar o relacionamento. Isso prova que amor somente, sentimento somente, não basta. Você tem que aprender a se conduzir dentro de um relacionamento. Amar se aprende, como tudo na vida. Como tudo na vida. As pessoas aí fora, elas sabem, elas entendem que para terem uma profissão, para ser alguém, para fazer qualquer coisa na vida, elas precisam ir para a escola. Elas entendem bem isso. Elas precisam que alguém as ensine. Elas precisam fazer um curso, ler algum livro, alguma coisa. Elas precisam aprender antes de desempenhar aquele papel no trabalho, na carreira. Mas quando a gente fala de vida amorosa, existe uma ignorância tão grande com respeito a esse assunto, que é por isso que as pessoas estão sofrendo no amor aí fora. Por quê? Porque o principal conceito de amor que as pessoas têm aí fora é que amor é conduzido pelo coração, que você vai pelo que você sente, que amor é você toca de ouvido. Se é para ser, vai ser, se não é para ser, não vai ser. Ora, vamos usar um pouquinho do tutano, um pouquinho da cabeça. Vamos entender que uma coisa tão séria e tão difícil como a vida a dois não pode ser tocada de ouvido. Você não faria nada, nenhuma profissão, nenhum trabalho com o mínimo de desafio é feito por uma pessoa despreparada. Tudo na vida requer aprendizado, ensinamento. Então, você perdeu a sua noiva porque você não sabe conduzir um relacionamento. Você provavelmente não se conhece. Nas coisas que você erra, você não sabe mudar. Então, primeiro, antes de você tentar trazê-la de volta, porque se ela voltar para você amanhã, não vai resolver nada, porque você vai continuar o mesmo que ela desistiu no fim de semana. Então, antes de querer voltar, você tem que buscar a reeducação amorosa. Reeduque-se. É isso que nós estamos fazendo nas nossas palestras. Os casais, os solteiros que vêm às nossas palestras, vêm para aprender. Não vêm para arrumar namorado, não vêm só para restaurar o casamento. Primeiro vem para aprender. Porque primeiro você tem que mudar
a si mesmo, para depois mudar o relacionamento. Então, este é o meu conselho para você, tá bom? Em primeiro lugar, procure a reeducação amorosa. E cabe aqui também um outro conselho para aquelas pessoas que ficam namorando por longo tempo. Especialmente isso acontece quando o jovem começa a namorar muito cedo. Você começa a namorar com 14 anos, 18 anos você está namorando há 4 anos. Há 4 anos você já está namorando. Vocês já passaram por tudo e mais um pouco para desgastar o relacionamento. É um namoro sem futuro. Sem futuro. Por quê? Porque vocês não estão namorando para casar. Vocês estão namorando para se divertir. E namoro não é para divertimento. Namoro não é para divertimento. O namoro pode ser divertido, mas o objetivo do namoro não é divertimento. Não é passatempo, não é cinema, restaurante, parque, sexo. Não é isso o namoro. Porque o namoro tem que ter um objetivo. O namoro, ele não pode ser só divertido porque ele é uma fase. E se ele não passa dessa fase, ele começa a machucar a pessoa. Ou um, ou os dois. Então, quer dizer, você não quer entrar numa coisa só porque todo mundo da sua idade faz, para se machucar, para fazer mal a si mesma. Isso é muito comum entre jovens, entre as jovens, porque todo mundo está namorando, então ela pensa que tem que ter um namorado. E ela pensa que aquilo ali vai ser inocente, que aquilo não vai fazer mal, e vai. Ela pensa assim, eu estou ganhando experiência, mas você está também ganhando cicatrizes. Você vai se machucar. Então, um relacionamento amoroso não tem como você simplesmente passar por ele, né? E não sentir nada, e não sair ilesa, né? Não tem como. Então, veja bem se você está preparada, se você está preparado, pronto para um relacionamento. Se não está... Se você não tem objetivo de se casar, se você não é uma pessoa assim, eu quero formar uma família, se você não quer isso, então não desperdice o tempo da outra pessoa, porque isso é maldade. Um ano e meio, você não decidiu o que você quer, vocês estão enrolando. Vocês estão enrolando. Se a outra pessoa não decide, você decide por ela. Acabou, você não quer, eu quero, mas você não quer, então não dá certo. Vamos terminar aqui. Mas ficar 3 anos, 4 anos, 5 anos namorando é perda de tempo. Me desculpe. Veja, os casais, os solteiros que têm vindo às nossas palestras, o que eles têm a falar a respeito. As palestras da Terapia do Amor têm chamado a atenção de milhares de pessoas pela transformação de vida de muitos casais solteiros através de suas lições. O problema de você não saber para onde você está indo é que qualquer destino serve. Para você, qualquer coisa vai estar bom. Por quê? Porque você não tem destino, você não tem alvo, então qualquer lugar serve. Você, para ter um relacionamento firme, vocês precisam ter um norte, uma direção. A cada quinta-feira, quem participa das palestras recebe um novo direcionamento, que quando colocado em prática, garante a mudança. A palestra toda chama atenção, a palestra toda te faz pensar, te faz refletir, te faz olhar para trás e ver todos os erros que você cometeu e o que você não, para você melhorar daqui para frente, para você não cometer os mesmos erros. A partir do momento que ele começou a vir comigo e eu comecei a ver que ele realmente sentiu o que eu já havia sentido antes, que era a paz e que era aqui que a gente ia encontrar a reconstrução do casamento, o propósito a gente fez junto, de comparecer todas as quintas-feiras e estar se dedicando ao livro, revendo algumas coisas que a gente deixou passar. E assim, é um dia colocando em prática também, né? Não adianta só ficar na teoria, você tem que praticar. Não acreditava mais que o relacionamento poderia dar certo de casamento. E cada vez mais pessoas vão se convencendo de que é possível ter uma vida amorosa de qualidade. E histórias não faltam para comprovar. Todo casal, tem vários desentendimentos, então a gente procura sempre estar melhorando. Então, para unir mais, para a gente ter mais confiança. Eu sofri muito com depressão e me afetou muito nossa relação. E foi onde ele me convidou e eu vim. As palavras do Renato e da Cris são muito
incentivadoras, né? E nos ajudou muito. Eu me desvalorizava muito. Eu já cheguei até, por causa de um namoro que não deu certo, eu quase me matei. Foi assim que eu comecei a participar das palestras. Eu achei que, embora eu fosse nova, eu achei que eu não fosse mais encontrar ninguém, eu achei que eu não fosse nunca mais conseguir ser feliz. E quando eu comecei a frequentar as palestras, foi onde eu percebi essa mudança, que aquela tristeza que eu tinha saiu, eu aprendi a me valorizar como mulher, porque para uma pessoa chegar a ponto de quase se matar, ela não se valoriza, eu não me valorizava. Hoje eu estou bem para o novo relacionamento, preparada, com as lições que eu aprendi na terapia do amor. Se o seu entendimento de valor estava no que ele dava para você, acabou. Mas se você entende que o seu valor está acima do valor que a outra pessoa dá para você, aí não acabou. Então, por isso que você vê que muitas vezes, quando acaba o casamento, quando acaba o relacionamento, o que as pessoas fazem? Elas caem no mundo. Elas vão lá para a balada. É a primeira coisa que as amigas falam. Não, vamos esquecer. Vamos lá beber, vamos curtir, né? Porque para mim isso não é curtir, mas as pessoas falam que isso é curtir. Então elas vão lá e se fazem, elas, sabe, se jogam lá, e como você estava falando, é igual gado, vai, beija um, beija outro, não quero saber, não sei nem quem sou eu, é mais ou menos assim. Né? Quer dizer, o seu valor foi pela janela quando o seu marido te largou. O Davi se casou há pouco tempo, mas sabe que é importante prevenir que os problemas aconteçam. Eu estou vindo na palestra há 1 ano e 7 meses e vem ajudando sim, porque eu era uma pessoa explosiva, tinha uns pensamentos totalmente diferentes do que quando você participa da palestra, você vai aprendendo e colocando em prática, né? Para poder ter bons resultados. A gente pensou muito em se separar diversas vezes, até que a gente conversou, porque não tinha diálogo. E depois eu comecei a assistir pela televisão, porque eu ainda acreditava. Mesmo descrente por não ver mudanças nele, eu falei, não, tem que ser a partir daqui que ele vai mudar. E aí eu comecei a assistir e comentava algumas coisas com ele. Por que você não assiste qualquer dia? Aí ele é profissional autônomo e ele acabou batendo o carro e ficou em casa. E eu comecei a assistir e puxar ele. Olha, tá passando, você não quer ver? Aí ele começou a se interessar. Aí quando foi um belo dia, eu peguei e falei assim, por que a gente não vai lá no templo? As coisas começam a se encaixar, né? A gente começa a se entender mais. Antigamente a gente começava a conversar, já saía a faísca. Briga, já começava a discutir, aí um já ia para um lado, já ia para o outro, já ficava sem se falar, aquelas birrinhas, aquelas coisinhas chatas. Isso aí é o inimigo arrumando contento. Agora não, a gente senta, conversa. Tem um problema? Tem, vamos resolver. Então a gente conversa, põe no papel o que está certo, o que está errado, o que eu tenho que fazer para mudar, para melhorar. Teve uma grande mudança de se colocar um no lugar do outro, né? Porque a gente se atacava demais. Embora eu esteja solteira, eu continuo frequentando a terapia do amor para continuar aprendendo, porque justamente quando eu estiver com uma pessoa, eu não quero errar como eu já errei no passado. Nós vamos vir todas as quintas. Agora é certo que nós vamos vir todas as quintas. Nós precisamos disso. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. O casamento dos pais, repleto de agressões, não foi exemplo para a vida amorosa de Gleison. Eu vi a minha mãe ser espancada pelo meu pai. Eu tinha medo de ter um relacionamento. Quando eu cresci, eu falei, vai ser a mesma coisa comigo no futuro. Quando eu tive uns 17, 18 anos, eu comecei a namorar, comecei a conhecer mulheres, mas não dava certo. Porque eu não tinha o que passar para elas. E também elas não tinham o que passar para mim. Tinha aquela vida de ter relacionamento, ter sexo, mas não tinha o que passar para elas. E elas também não tinham o que passar para mim, então não era feliz. Com essas bagagens, ele iniciou um relacionamento que durou 5 anos, mas não resistiu aos problemas. Eu conheci essa pessoa, durou 5 anos, a gente planejou um casamento. Da minha parte, havia traições, usava droga, cocaína, maconha, bebida alcoólica. E nisso eu era nervoso.
Eu cheguei a um ponto de ser nervoso, tanto que eu não eu brigava muito, o relacionamento era muita briga, né? Então não tinha como ter uma coerência. E quando o papel inverteu, Gleison se sentiu traído. Eu fui enganado, né? Que ela pediu um tempo, mas quando eu fui ver, ela já estava conversando com outra pessoa, para mim foi uma traição. Eu traía, mas eu não aceitei aquela traição. Falta de exemplo na família. Foi o que aconteceu também com a Luísa. Sem referências, ela não tinha orientação para a sua vida amorosa. Eu sempre tive os pais separados, então eu nunca tive uma ideia de um pai e uma mãe dentro de casa. Meus pais sempre foram separados desde quando eu nasci. E o meu primeiro contato com a vida amorosa foi bem frustrante. Na vida de Luísa também haviam traições. Eu fiquei 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos nesse relacionamento. Traía e ele me traía também com outras pessoas. E era algo que eu era muito nervosa. Eu não aceitava ele olhar pro lado, eu não aceitava ele sair de algum lugar e eu não estar junto. E eu era muito impulsiva. Eu chegava até a agredir. Foi totalmente frustrante, foi algo que eu não esperava nunca passar na minha vida, porque eu tinha depositado todo o meu chão naquela pessoa, que foi o meu maior erro, né? Depositar toda a minha vida em cima daquela pessoa. Luísa preferiu se fechar para a vida amorosa. E nas palestras ela encontrou um motivo para se amar. E aí nas palestras eu aprendi o que era o verdadeiro amor. Eu fui buscar por mim nessas palestras primeiro e depois eu estava pensando numa vida sentimental. Eu não conheci nenhuma outra pessoa depois disso. E foi nas palestras que Gleison e Luísa se conheceram. A gente se conheceu na palestra, aí a gente quis pegar firme. A gente conversou, como a gente já estava namorando, a gente já quis um compromisso mais sério, que é casar. O meu objetivo era aprender, porque eu sabia, se fosse por conta própria, na força do braço, não, eu iria sofrer de novo. Eu ia fazer ela sofrer, eu ia sofrer. E com estes ensinamentos foi possível perceber a diferença. Foi mudança total, porque através do ensinamento, a gente colocando em prática, é outra forma. O pensamento se encaixa. Às vezes ela fala uma coisa, eu paro para pensar, eu falo, poxa, é verdade. Ou vice-versa. Então tem um entendimento. Eu aprendi a cuidar de mim primeiro e aprender a cuidar de uma pessoa para eu aí sim poder casar. Porque eu não tinha uma direção, eu não tinha para onde, o que fazer, sabe? O que seguir. E aí nas palestras eu aprendi isso. Para Gleison, as palestras trouxeram ainda mais mudanças. Hoje eu não preciso da droga, hoje eu não preciso de cocaína, não preciso de mais nada. Porque eu hoje sou feliz e consigo fazer outra pessoa ser feliz, no caso, minha esposa hoje. Hoje, para quem não queria casar, eu sou casada e muito bem casada. Eu já trabalho com casamentos, eu tenho uma empresa de casamentos. E hoje foi tudo transformado. Aquela pessoa que eu era no passado, 3 anos atrás, hoje eu não sou mais. Hoje a gente tem paz em casa. O que eu tenho a dizer para as pessoas que estão em casa assistindo às vezes você recebeu um convite ou você ouviu pela televisão, você pegar firme, você saber que você vindo aqui assistindo, pegando a direção e colocando em prática, você vai ter uma mudança na sua vida através dessa prática, através da prática que você ouve do palestrante. Tem como. Hoje eu sou testemunha que pode ter mudança. Eu não tive exemplos no passado, mas através da palestra, com certeza, tem como ser feliz na vida amorosa. É uma construção, não é uma mágica. Você que também já esteve na palestra e você veio uma vez, veio 2, desistiu porque você esperava, quem sabe, uma mágica. Entenda que todos os que falam aqui no programa, que contam suas histórias, são aqueles que investiram e por isso estão hoje colhendo o fruto desse investimento. Não deixe que o desânimo te vença. Você tem que tomar, sabe, as rédeas da sua vida. E às vezes você não tem vindo por causa do desânimo, porque está tarde, porque está chovendo, por causa daquilo outro. Faça o que você tem que fazer por você e você vai ver resultados. Mas não vão demorar muito, né, Renato? Não. Acesse o site terapiadoamor.tv
para mais detalhes. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.